É importante a gente falar sobre o programa Jovem Aprendiz, mas é importante também fazer uma reflexão sobre o nosso objetivo. Qual o objetivo de vocês aqui na escola, por exemplo, né? Então, por que vocês escolheram a Escola Edson Simões para cursar o ensino médio? Vocês já estudavam aqui ou porque... Não sei, né? Quem está terminando os estudos, não o ensino médio, mas os estudos e se preparando para entrar no mercado de trabalho. Vocês estão terminando os estudos? Então vocês vejam o seguinte: em primeiro lugar, para que a gente tenha prosperidade, para que a gente consiga um trabalho, para que a gente consiga se sair bem na vida, é preciso que a gente tenha foco. E isso que vocês não souberam responder, não quiseram responder, por exemplo, porque eu estou estudando na escola. Isso, quem não sabe, é uma questão de foco. A gente precisa, tudo que for fazer na vida, a gente precisa de foco. Então, vocês estão terminando o estudo? Não, vocês estão terminando uma etapa dos seus estudos. Independente de que se vocês vão fazer Enem, se vocês vão fazer um concurso, independente do que vocês vão fazer, vocês estão terminando uma etapa e não terminando o estudo. Porque o estudo é para sempre, independente da profissão que vocês vão exercer, independente da profissão que nós vamos exercer. Às vezes pensa que quem precisa continuar estudando é médico, é engenheiro, é uma pessoa que terminou o ensino superior, mas todos nós precisamos continuar estudando. Um pedreiro, como é que ele vai inovar na sua construção se ele não continuar estudando, não continuar pesquisando? Porque estudar não é o simples fato de vir à escola, não é o simples fato de fazer um curso de pedreiro, não é o simples fato de fazer um curso de técnico em edificações, é o fato de pesquisar, de estar inovando, de buscar novas alternativas. Então, vocês precisam focar nisso. Eu vou passar a minha vida estudando. Acabou aquela ideia de que a gente terminava um curso técnico, um curso superior e nós terminamos os estudos. Nós concluímos mais uma etapa, independente de ir fazer outro curso. Então, o programa Jovem Aprendiz, ele tem, por exemplo, de 14 a 24 anos. Então, todos vocês aqui estão dentro dessa idade, né? Até os 13 anos é trabalho infantil, que é proibido de acordo com a Constituição, de acordo com o ECA e de acordo com várias legislações. Mas mesmo proibido o trabalho infantil, a disciplina é uma coisa que precisa existir. Nós, porque não podemos trabalhar, devemos em casa ter as nossas obrigações, devemos ter disciplina, devemos chegar em casa, temos tarefa para fazer, temos os livros para arrumar, temos as tarefas da escola, podemos ajudar nas tarefas de casa. Isso não é exploração do trabalho infantil. Exploração do trabalho infantil é colocar os filhos na rua para que eles saiam pedindo, para que eles executem serviços que não estejam à altura da sua capacidade física ou intelectual, levar recursos para casa para manter a família. Isso é exploração do trabalho infantil. E até sabemos que muitos dos trabalhos eles não têm sequer capacidade física para fazer. Aí é exploração do trabalho infantil. Programa Jovem Aprendiz. Para que você se encaixe, precisa primeiro estar dentro dessa fase. Segundo, você precisa, além de estar estudando, estar cursando um curso profissionalizante ou um curso de aperfeiçoamento. E esse curso que você está fazendo pode ser em qualquer área. Vamos supor que você esteja fazendo um curso de pintor. E aí você precisa ter o seu horário
de trabalho, o seu horário de estudo e o seu horário para esse curso. Inclusive, hoje tem cursos à distância, não de pintor, lógico, mas eu já contactei o Ministério do Trabalho de São José do Egito, nós já contactamos Caruaru, e Caruaru tem esses cursos profissionalizantes à distância. São cursos de 6 meses, são cursos de 1 ano. Qual a duração do contrato? É de acordo com a duração do curso. Se o curso é de 6 meses, então a duração do contrato será de 6 meses. Não poderá ser renovado com a mesma empresa. Por quê? Porque senão a empresa vai ficar simplesmente matriculando você em outro curso e aproveitando a sua mão de obra, que é barata. Por quê? Porque a empresa também além dela ser obrigada a contratar a partir de 7 funcionários contratados na empresa, é obrigação da empresa ter um menor aprendiz. Ela deve contratar no mínimo 5% e no máximo 15% do número de funcionários. Ela precisa ter entre 5% e no máximo 15% de menor aprendiz. E para a empresa, diminui a carga tributária. Por exemplo, a empresa fez um contrato com você, a duração do contrato é de 6 meses, então ela não vai pagar aviso prévio, ela vai pagar férias, 13º, normal, mas o fundo de garantia que ela deposita 8%, ela só vai depositar 2%, então isso reduz o custo para a empresa, é vantagem para a empresa. Agora, o que eu venho tentando aqui em São José é que a gente trabalhe isso com as empresas, até porque agora com o E-Social eles vão ter obrigação legal. Por quê? Porque o E-Social não é nenhuma legislação nova, mas ele pegou é um sistema da Receita Federal, onde está a Receita Federal, a Previdência Social, Caixa Econômica, e pegou toda a legislação trabalhista e colocou dentro desse sistema. E então, quando um funcionário for registrado, ele vai estar lá dentro do sistema. Então, se a empresa tem, por exemplo, 7 funcionários, o Ministério do Trabalho já vai cobrar dela, cadê o menor aprendiz? Se ela tem 15, 20, a mesma coisa. Então, vai ser cobrado. E não é simplesmente esse fato que nós precisamos trabalhar. O que nós precisamos trabalhar com os empresários é porque muitas vezes eles contratam vocês como auxiliar administrativo. Aí você está fazendo um curso profissionalizante de técnica em administração, aí ele contrata você como auxiliar administrativo e aí coloca você para fazer trabalho de office boy, para fazer outros serviços que não são da sua competência. Então a gente precisa trabalhar e mostrar para eles a importância do menor aprendiz, que é aprender uma profissão, que no futuro ele poderá ser o funcionário da empresa. Por que não? Então eles têm que entenderem que isso além da legalidade, eles estão cumprindo um papel social. Então é isso que a gente precisa trabalhar com os empreendedores, não só de São José do Egito, mas de nossa região, porque a gente viu em épocas passadas aqui, alunos de escola aqui do ensino médio sendo contratados como jovem aprendiz. E o Ministério do Trabalho caiu em cima e mandou efetivar todos eles, porque eles não eram jovem aprendiz. Por exemplo, você está fazendo ensino médio, não tem curso técnico, né? Então você não pode ser contratado como menor aprendiz. Na hora que você se matricular num curso desse, à distância, como tem em Caruaru, aí a empresa, por exemplo, vai te contratar para fazer um trabalho administrativo. Então ela precisa ter lá um computador, um local, e naquele horário, dentro do seu expediente, não é que você vai prestar 6 horas e vai ter 7 porque tem 1 hora de atividade do curso, não. Você, dentro das 6 horas que você vai prestar, você tem 1 hora para fazer as suas atividades. Então, isso é preciso ficar claro, não só para o jovem, mas para a empresa. E ela precisa ter essa consciência de que ela está formando um novo profissional. E esse novo profissional poderá ser
o profissional na empresa dela. Então, além das vantagens fiscais que ela tem, como eu citei, o caso do fundo de garantia, o caso do aviso prévio que não paga, é necessário que ela tome essa consciência e não pegue o jovem e coloque em função diferente, porque lá ele está fazendo um aperfeiçoamento, lá ele está fazendo um tipo de estágio do curso que ele está fazendo, certo? Então, esse é o objetivo principal do programa Jovem Aprendiz: ensinar ao jovem a lidar dentro da empresa. Por isso que ela precisa ter um ambiente adequado, não é em qualquer ambiente. Você não pode trabalhar, o jovem não pode trabalhar em ambiente perigoso, em ambiente insalubre, não pode trabalhar à noite, não pode prejudicar o horário de aula em função do trabalho, tem que ter o seu horário tem que ser compatível com o horário da escola. Então, tudo isso é preciso observar. E isso não é uma questão só de orientar o jovem, mas, como acabei de falar, de orientar as empresas. E a gente tem essa resistência aqui. É muito difícil a gente conseguir reunir essas pessoas. Os meios de comunicação, infelizmente, eles não estão dispostos a fazer um trabalho de conscientização. Então é outra coisa que a gente tem que refletir sobre essas questões. Qual o papel da mídia? Vocês já viram aqui alguma rádio, eu não vou falar nem televisão que a gente não tem, mas alguma rádio convidar alguém para falar sobre o programa Jovem Aprendiz? Por isso que a gente está procurando nas escolas. Só que esse outro projeto que a gente está fazendo junto com o Dr. Arinildo, aí a gente não está trabalhando esse tema, a gente está trabalhando a importância da família na escola, porque é preciso que a gente também desperte dentro dessa questão que eu estou falando para você de foco, para a importância da família na escola, a importância da família para o jovem, a importância que vocês têm para com a família, né? E como é que a gente está assimilando, como é que a gente está convivendo hoje no meio familiar, né? Eu que sou pai e aqui já tem vai ser mãe, né? Tem mais alguém aqui. A gente sabe que muitas vezes a gente é muito protecionista, a gente protege muito os filhos. E o que é que acontece? A gente não ensina a eles a arte de resolver problemas. A gente acaba ensinando a resposta dos problemas. E isso é um grande problema, porque quando chega na escola, já estamos acomodados com isso e queremos que a escola faça a mesma coisa com a gente. E quando a escola começa a trabalhar, começa a dar o problema para que você procure a solução, você tende a buscar aquelas pessoas que te dão a resposta pronta. E aí isso vai ter uma grande influência aonde? Na sociedade, que ela não vai dar essa resposta, no trabalho do jovem aprender, no trabalho da empresa, que você vai ter que ser um empreendedor. Hoje, as empresas não estão procurando mais empregados, elas estão procurando empreendedores, líderes, pessoas. Aí você pergunta, mas líder? Líder é muito difícil, porque eu já vi uma relação enorme e a gente não consegue, é muito difícil. Realmente, se você for seguir o que tem nos livros falando sobre liderança, é muito difícil você encontrar uma pessoa que se encaixe. Mas líder não precisa ser aquela pessoa que faz, por exemplo, uma festa, mas dentro da festa tem a pessoa que cuida do churrasco, tem a pessoa que cuida da bebida, tem a pessoa que cada um cuida da sua parte. E tem uma pessoa que tem influência sobre essas outras pessoas. Assim é na escola, assim é em casa. Quem são os líderes de vocês em casa? Os pais. Então os pais é que dão o exemplo para vocês. É esse exemplo que vocês precisam entender que é benéfico para você.
É na escola que o professor está preocupado, não que você passe, mas que você aprenda. Então é necessário que você tenha essa perspectiva de aprender, porque ele sozinho ele não vai conseguir fazer esse trabalho. É preciso que você entenda que você está na escola não simplesmente para receber a resposta pronta. Ninguém vem aqui, o professor não deve, muitas vezes eles fazem porque vocês resistem e eles acabam fazendo, mas que isso não é algo produtivo, isso não é algo bom na vida de vocês. Vocês vêm para a escola para estudar, e estudar é a arte de buscar aprender a resolução dos problemas, a resolver os problemas, e não a arte de buscar a resposta pronta. Se eu perguntasse aqui a vocês, um pedreiro levanta uma parede de 10 metros em um dia. Em quantos dias ele levanta uma de 20 metros? É lógico, né? Matematicamente seria 2, mas em 2 dias ele pode fazer 25 ou pode fazer 15. Matematicamente está errado, mas eu vou provar para vocês com isso a eficiência dele ou a ineficiência dele. Então, não é só o raciocínio lógico, nós precisamos buscar a resolução dos problemas, buscar a arte de resolver problemas e não de buscar a resposta pronta. E aí, quando vocês se deparar com a empresa, vocês vão se deparar com o convívio familiar, partilha. Na empresa vocês vão precisar de partilha. E o que é partilha? Partilha é diferente de divisão. Se eu tiver uma casa com 4 quartos e tiver 2 sobrando e eu dividir a casa, eu só vou ficar com a metade. Agora, se eu partilhar a casa, eu vou ficar com ela toda e vou arrumar mais alguém que vai conviver comigo e vai me ajudar, possivelmente. Então, partilha é diferente. E isso vocês vão precisar dentro da empresa onde vocês vão trabalhar. Seja como jovem aprendiz, seja mais tarde como empregado, como profissional liberal. Onde vocês forem trabalhar, vocês vão precisar disso. Aprender a partilhar. Aprender outra coisa que é importante, o que é diálogo, conversar. Mas hoje, o mais difícil não é falar, é ouvir. Hoje ninguém está disposto a ouvir. Esse é o grande problema. Hoje não é à toa que hoje nós temos um número grande de psicólogos na nossa cidade e vocês talvez nunca tenham visto falar no número que existe hoje. Porque ninguém está mais disposto a escutar ninguém. Está todo mundo no celular, está todo mundo no WhatsApp, está todo mundo vidrado na televisão e você está falando e a pessoa não está escutando. E aí diz, eu entendi, né? Mas quando você pergunta, ela diz, você não falou nada disso, porque você não consegue mais ouvir ninguém. Então essa partilha também dentro de casa, dentro da escola, dentro do trabalho, é preciso que a gente volte a repensar essas atitudes, porque isso faz parte de quê? Do relacionamento humano. E como você vai trabalhar numa empresa se você não consegue se relacionar com as pessoas? Se você só consegue trocar mensagem, lá você não vai trocar mensagem, lá você vai encontrar a pessoa. E lá você vai ter que resolver problema, você não vai encontrar a resposta do problema. Vão te dar algo para fazer e esse algo que você vai fazer, você vai ter que encontrar a resposta. Mas vão me dar um treinamento. Tá certo. Então você quer cair onde? No comodismo? Então se prepare que você só vai cumprir o contrato. Porque, como eu disse antes, hoje as empresas não procuram empregado, não procuram pessoas dispostas simplesmente a trabalhar, mas pessoas criativas, inovadoras. E o que é que significa isso? Empreendedores, líderes. É isso que as empresas procuram e precisa que vocês repensem essas atitudes. Eu tenho a obrigação já de ter despertado para isso, mas vocês precisam despertar que aqui na escola
você não pode vir simplesmente para a escola, simplesmente para a sala de aula, simplesmente estudar para passar. Vocês precisam ter o objetivo. Qual o objetivo de vocês? Quero fazer Enem. Então é preciso que a gente reflita sobre esses atos para que a gente venha à escola buscar conhecimento e não passar na prova. O aprendizado é diferente de estudar. O estudante, quem estuda, pode até estudar e não aprender nada. Agora, aprender é diferente. A gente vem para a escola buscar o quê? O aprendizado. Buscar aprender. E não é buscar passar na prova. Não é tirar 10. Não é tirar a média. É aprender. Isso é que é o importante. Então, vamos refletir sobre essas questões, vamos repensar sobre essas questões, porque vocês são os cidadãos do futuro.